Muito bom dia a todos. O meu nome é José Miguel Calheiros, sou responsável pela Banco Inter Gestão de Ativos aqui em Portugal e queria agradecer desde já a vossa presença hoje no webinar trimestral, onde vamos fazer um update sobre os fundos PPR sob gestão da gestora, portanto, nestes últimos 3 meses. Portanto, enfim, vamos começar aqui por uma evolução muito rápida daquilo que foi, digamos, o desempenho dos mercados financeiros nestes primeiros 3 meses. Vamos ver depois mais em pormenor o impacto dessa evolução no desempenho dos fundos da gestora e na sua alocação de ativos, como é que estamos posicionados e qual é a nossa visão de mercado para os próximos meses e depois, enfim, um ou dois gráficos a sumarizar aquilo que é as nossas recomendações mais de médio e longo prazo. Este webinar, obviamente, é mais profícuo se de facto tivermos algumas questões por parte de quem nos está a ver. Portanto, já sabem, no final ou mesmo durante a apresentação, podem sempre escrever no chat quaisquer questões que queiram colocar e eu no final da apresentação terei todo o gosto em responder. Entrando aqui na evolução dos mercados financeiros neste primeiro trimestre do ano. Como vemos, e aqui falando apenas das grandes classes de ativos, quer as ações, quer as obrigações, ao contrário de 2022, tiveram neste primeiro trimestre um desempenho positivo. Mais as ações, portanto, as ações mundiais com cerca de 6,4% no que vai do ano. As obrigações, não obstante, também a recuperarem de um 2022 muito complicado, e já vamos ver isso mais em detalhe, cerca de 2%. As matérias-primas caíram, muito penalizadas pelo setor energético, ou pelo complexo energético, nomeadamente o petróleo e, como vamos ver aqui um pouco mais à frente, também o gás natural. Mais em detalhe, como podem ver, portanto, no year to date, portanto, isto é final de março, praticamente tudo a verde, exceção feita aqui então ao bloco das matérias-primas, em particular o complexo de energia. Reparem que o gás natural, depois das subidas muito fortes no ano passado, teve agora uma queda muito pronunciada no primeiro trimestre deste ano, algo que já vinha também a suceder desde o final do ano passado. No que diz respeito às ações e às obrigações, como veem, retornos positivos. Destaque nas ações, porque é algo que não tem sido comum na última década, a alta-performance das ações europeias face a todos os outros mercados, inclusive o mercado norte-americano, que acabou por ser aqui até um mercado de retorno não tão competitivo, por exemplo, como Japão e sobretudo com a Europa. Isto, claro, tendo em conta que vimos de um ano de 2022, que como podem ver aqui, foi de facto muito mau, mais até, se ajustarmos ao risco, do ponto de vista das obrigações, do que até das ações. E, portanto, num primeiro trimestre, onde se recuperou grande parte das perdas que tivemos durante o ano de 2022. Um detalhe mais, ou seja, o que é que tem contribuído, e aqui mais na componente das ações, o que é que tem contribuído para a evolução positiva dos índices? E aqui eu trouxe duas imagens, uma que representa, digamos, quais é que são os principais contribuidores e quanto é que pesam efetivamente, portanto, dentro de cada um dos índices, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e vemos aqui uma bifurcação de facto muito distinta entre um mercado e outro. Enquanto que o leque, se quiserem, de empresas que contribuiu para a subida dos índices na Europa foi bastante alargado, e isso é visível aqui na percentagem dessas empresas que contribuíram para a subida, para a performance dos índices. Nos Estados Unidos, e nomeadamente no S&P, a performance positiva que o índice teve este ano fica a dever-se claramente a uma mão cheia, e é mesmo uma mão cheia, de empresas que, pelo seu peso no índice e pela excelente performance que tiveram, contribuíram ou representaram grande parte, portanto, da rentabilidade obtida. E são empresas que, como podem ver, estão ligadas a um dos fenómenos, eu diria, dos últimos 6 meses, o fenómeno das Large Language Models, portanto, o ChatGPT e afins. Portanto, empresas que estejam ligadas aos setores ou ao setor da inteligência artificial, de facto, tiveram uma performance no ano muito acima
daquilo que é ou que foi o restante de mercado. Dado que são empresas que têm um peso muito assinalável na composição do índice, acabaram depois por ter um efeito muito positivo. Mas a conclusão aqui é que a performance das ações europeias, do ponto de vista, se quiserem, do número de ações que contribuiu, isso é um fator positivo para a subida, portanto, desse índice, é mais positiva do que o mercado norte-americano, onde de facto a performance ficou a dever apenas a uma mão cheia de empresas com especial ligação ao setor da inteligência artificial. Portanto, em nossa opinião, menos sustentado desse ponto de vista. Impactos na evolução dos nossos fundos. Só relembrar, portanto, que a gama PPR da Banca Inter de Gestão de Ativos tem, portanto, fundos que vão desde o perfil de risco, eu diria, mais reduzido, assente basicamente só em obrigações de curto prazo, a fundos puros de ações. Portanto, temos fundos perfilados para praticamente todo o perfil de risco. Começando aqui do ponto de vista de desempenho, só dar aqui uma ideia de como é que nós estamos posicionados, portanto, no final do primeiro trimestre. Isso, entretanto, já mudou um pouco e já vos dou conta disso, do que é que mudou desta alocação. Podem ver que, do ponto de vista de ações, estávamos com um posicionamento mais ou menos neutral em praticamente todos os produtos que podem ter ações, nomeadamente o 25, o 50 e o 75. Obrigações, como veem, e já vão ver também um pouco mais à frente, continua a ser o nosso ativo de eleição. É claramente a classe de ativos onde estamos mais positivos, onde vemos retornos acima do risco que corremos nos próximos meses e também nos próximos 1, 2 anos. E, portanto, em qualquer um dos produtos, portanto, seja os puros de obrigações, seja os perfilados, o peso das obrigações entre dívida pública, praticamente não temos, mas obrigações de investment grade e high yield é, como veem, bastante elevado. Em termos de desempenho, portanto, no que vai do primeiro trimestre, desempenhos positivos em todos os fundos, a acompanhar, portanto, a evolução dos mercados. O rendimento, que é o nosso fundo mais conservador, portanto, que investe em obrigações de muito curto prazo, obter um desempenho de cerca de 1% ao final do primeiro trimestre, muito alicerçado, portanto, como vos disse, na componente das obrigações de empresas, sejam elas investment grade ou high yield. Neste caso, como o fundo tem uma grande componente, ou a maioria das suas obrigações são investment grade, aqui queremos claramente que a carteira tenha um teor bastante mais conservador. Portanto, grande parte dos ganhos advêm da classe de ativos investment grade, embora a componente de high yield tenha também contribuído positivamente para a evolução do fundo. No Obrigações, que é um fundo um pouco mais agressivo, e aqui digo mais agressivo porque tem mais duração, ou seja, tem maior exposição ao risco de taxa de juros, portanto tem uma maturidade das obrigações maior, um desempenho também muito positivo, perto dos 2%, mais uma vez assente em obrigações de empresas, neste caso, empresas de investment grade. Quando entramos nos fundos perfilados, já com uma componente de ações, vemos que, de qualquer forma, nos fundos mais conservadores, a componente de obrigações continua a ser a mais relevante do ponto de vista do contributo para a performance, mas, obviamente, tendo em conta a performance que os mercados de ações tiveram, vemos que também as ações dos Estados Unidos, que são aquelas onde tipicamente temos mais peso, acabam por ser o terceiro maior contribuidor para a performance de cerca de 2,2% que obtivemos no Banco Inter 25. Relembrar que o Banco Inter 25 tem uma exposição média em ações de cerca de 20%, portanto ainda é um fundo com uma grande componente de obrigações. No 50, que é o fundo, eu diria, mais equilibrado que temos, já vemos aqui, portanto, maior contributo da componente de ações, nomeadamente da componente de ações norte-americana. A componente de obrigações aqui é beneficiar também e muito fundo, e depois todas as outras zonas geográficas a terem retornos positivos no que vai do trimestre, contribuindo, portanto, para uma performance de 2,6% efetivo até final de março. No 75, a história não é diferente. Aqui, pronto, obviamente temos uma exposição a ações bastante maior, cerca de 60% nos dias que correm, e obviamente, quer no primeiro, quer no segundo lugar, temos classes de ativos de ações, os fundos temáticos e os fundos de ações norte-americanos a contribuírem para o retorno efetivo de 3,2% no final de março. O MegaTT é o nosso
fundo 100% de ações, portanto, é um fundo, como sabem, que investe em temas e tendências, portanto, não é o típico fundo de ações global, é um fundo que tem, de facto, uma outra lógica, muito mais temática, associada àquilo que nós, na gestora, entendemos serem as tendências, os temas de investimento de longo prazo. O desempenho fica um pouco aquém daquilo que estávamos à espera neste primeiro trimestre, e aqui fomos penalizados, se quiserem, pelo setor que mais nos tinha beneficiado em 2022, o setor das infraestruturas. É um setor que está muito ligado, digamos, é muito visto como um hedge de inflação, dado que no primeiro trimestre deste ano começámos a ver os primeiros sinais de desaceleração efetiva das taxas de inflação a nível global, este setor foi mais penalizado e acabou até por registrar comportamento negativo. Não obstante, continua a ser um dos setores que, à la longue, entendemos ser crítico para termos dentro de uma carteira, não só do ponto de vista de diversificação, que é um setor que tem pouca correlação, por exemplo, com setores como Big Data ou mesmo Smart Energy, mas também porque, a nível de infraestrutura, isto é o case que temos, se quiserem, para estarmos investidos, há claramente uma necessidade urgente, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e, sobretudo, a nível de mercados emergentes, de dotar as nossas cidades, os nossos países, de infraestruturas mais modernas. Isto quer no transporte de energia, quer na própria infraestrutura que serve hoje em dia a economia dos dados, não é? Que está permanentemente em evolução. E, portanto, é um setor em que vamos a acreditar. Em termos de desempenho, por períodos anuais, o que vai do ano e até 2 anos, de facto, é negativo em toda a linha, isto fruto, de facto, de um 2022 muito complicado. Eu chamava, no entanto, a atenção, até porque em final de março fez praticamente 3 anos, há praticamente 3 anos estávamos em plena pandemia, em pleno fim do mundo, como se lembram, e na altura os corajosos que tiveram, digamos, a coragem, passo a expressão, de investir, fosse em que classe de ativos fosse, nomeadamente em classes perfiladas, tiveram de facto aqui, e têm hoje em dia, não obstante um 2022 complicado, retornos anualizados muito positivos. E isto mostra bem a tal necessidade de, nos momentos mais críticos de mercado, é muitas vezes quando temos de facto de investir, e também a necessidade de continuar a investir de forma regular, porque só assim é que diversificamos o tal risco de entrada no mercado, só assim é que conseguimos obter rentabilidades que depois, em termos anuais, bianuais, trianuais, passam normalmente a ser sistematicamente positivas. Visão de mercado e posicionamento da gestora para os próximos meses. Há, como sabem, enfim, 3 grandes temas que hoje em dia têm condicionado em muito, em termos macroeconómicos, a evolução dos mercados. O primeiro é a inflação, que foi um tema e uma preocupação que dominou grande parte de 2022 e ainda está na emenda do dia para os investidores no que vai de 2023. As boas notícias é que, de facto, parece confirmar-se que o pico de inflação ocorreu no final do ano passado, quer nos Estados Unidos, quer na zona euro, e que, doravante, vamos observar, de facto, quebras ou quedas muito pronunciadas, quer na inflação mais, se quiserem, genérica, quer naquela que os bancos centrais tipicamente consideram como sendo a sua inflação, que é a inflação mais core, ou seja, excluindo alimentação e energia. Esta linha aqui amarela aqui deste lado e preta deste, que, como vêem, em termos de previsão, também, em princípio, durante o segundo, mais até durante o segundo semestre deste ano, vai ter quedas muito pronunciadas, o que deverá permitir, e é isso que o mercado de alguma forma está hoje em dia a descontar, que quer nos Estados Unidos, quer na Europa, a Fed e o Banco Central Europeu possam terminar finalmente o seu ciclo de subida de taxas de juros. Na zona euro não é algo, enfim, ainda muito consensual, até porque os bancos centrais estão muito pressionados do ponto de vista, se quiserem, mediático, para atuarem sobre o tema da inflação e, portanto, para tentar compensar a ausência ou a inação
de medidas que caracterizou grande parte de 2021 até o início de 2022 e, portanto, estão muito pressionados para corrigir o tiro pelo excesso. De qualquer forma, o mercado o que está a descontar é cortes de taxas já para o final deste ano, quer da Reserva Federal norte-americana, quer também aqui do BCE, embora aqui do BCE mais até no início de 2024. De qualquer forma, aqui, aquilo que queremos salientar é que, em princípio, e salvo algum erro mais extraordinário de excesso de zelo, que é um erro que, enfim, nós na gestora consideramos que em boa parte até já ocorreu, porque é muito difícil, enquanto investidores, ter, enfim, plena consciência de que as subidas de taxas que ocorreram, e eu relembro que foram mais de 450 pontos base em 12 meses, portanto, algo inédito, pelo menos nos últimos 40 anos, é difícil conceber ou ter consciência do que é que, em termos de economia real, uma subida com esta magnitude e num espaço de tempo tão curto pode representar. E, portanto, queremos que, se calhar, do ponto de vista da correção do tiro, os bancos centrais já pecaram por excesso de zelo. E, portanto, já temos aqui, se calhar, subidas de 25 BPs a mais para aquilo que, de facto, se espera que seja o efeito, porque o efeito, obviamente, não é automático sobre a economia real, destas subidas de taxas, quer na procura por parte dos consumidores, quer na procura por parte das empresas. E isso para encandear depois com a visão que temos mais conservadora no que diz respeito às ações. E falando em ações e olhando para a outra grande preocupação, ou se quiserem, para o outro grande tema que está na cabeça dos investidores, os resultados das empresas, como sabem, e nós dizemos isso várias vezes, são o combustível a médio prazo da evolução dos mercados acionistas. E aquilo que observamos e vemos é que, tendo em conta o enquadramento macro e as subidas de taxas de juros que ocorreram, é difícil conceber que, num enquadramento macroeconómico em que se espera uma desaceleração muito forte, quizá até uma recessão no segundo semestre de 2023, primeiro semestre de 2024, como é que ainda temos expectativas de crescimento de resultados, quer na Europa, reparem que são 2% para 23, 9% para 24, 8% para 25%, portanto, positivas num contexto recessivo. Mesmo nos Estados Unidos, reparem que a quebra face àquilo que era o nível dos lucros por ação das empresas do S&P, o nível máximo, a quebra do ponto de vista de revisão em baixa desse nível máximo foi só de 6%, o que ainda é de facto muito pouco se antecipamos uma recessão mais ou menos profunda no final de 2023, princípios de 2024. E, portanto, dada a subida que os mercados acionistas tiveram neste primeiro trimestre, isso deixa-nos um pouco desconfortáveis para os mercados de ações e, portanto, já vão ver qual é o reflexo disso em termos de alocação de ativos. Qual é que é a nossa classe de ativos de eleição? Obrigações. E por duas razões. Uma é que, depois das correções do ano passado, as yields a que o mercado de obrigações de empresas, quer investment grade, quer high yield, até 5 anos, são de facto muito atrativas. Reparem, 4,34 ao ano para obrigações Euro Investment Grade com maturidades entre os 3 e os 5 anos, 8,19 para obrigações high yield, portanto mais arriscadas do ponto de vista de risco de crédito, com maturidades entre 3 a 4 anos, portanto até ligeiramente inferiores. Como vêem, em 2022 saldou-se por resultados de facto dramáticos, em termos de, pela sua negatividade, se quiserem. Em 2023, e isto decorrente, lá está, deste carry positivo que cada uma destas classes ou subclasses de ativos hoje em dia apresenta, vamos com retornos efetivos já positivos. E, portanto, isto é uma tendência que nós antecipamos que continue durante 2023 e também durante 2024, 2025. Portanto, é claramente a classe de ativos onde estamos
se quiserem, mais sobreexpostos em praticamente todas as carteiras. Isto em detrimento de liquidez, onde apesar das taxas de curto prazo, ou se quiserem, as taxas dos depósitos estarem mais atrativas, ou eu diria bastante mais atrativas do que estavam há 6, 12 meses, consideramos que existe mais retorno ajustado ao risco no segmento de obrigações da zona euro que vos mencionei. Nas ações, a ação que tomámos agora durante o início deste mês de abril foi reduzir a nossa exposição, portanto passámos de neutral para subexposição a ações, e já vamos ver exatamente onde, em virtude, portanto, das razões que apontámos atrás. Consideramos que, do ponto de vista dos lucros, as subidas de taxas que tivemos nos últimos meses ainda não tiveram o impacto nas economias que supostamente devem ter e, portanto, ainda não também tiveram, consequentemente, impacto nos lucros das empresas e, portanto, pelo menos na expectativa que os investidores têm da evolução desses lucros em 2023 e 2024. E, portanto, consideramos que nesta fase do ano e tendo em conta aquilo que os mercados subiram, fazia sentido reduzir um pouco a exposição a ações. O que é que reduzimos? Reduzimos aqui o segmento de ações outros desenvolvidos. Nós tínhamos aumentado o ano passado, nomeadamente para, enfim, ter os portfólios mais expostos ao segmento value do mercado, portanto, em Canadá e em Austrália, como sabem, são países mais expostos, digamos, às matérias-primas, às commodities. Reduzimos fortemente essa exposição, reinvestimos parte dessa redução em ações norte-americanas. Consideramos que esta underperformance que viram relativamente ao resto do mundo, enfim, pode agora enfim, corrigir para cima, portanto, podemos recuperar aqui alguma dessa underperformance que tivemos nos últimos 18 meses, já quase, face nomeadamente a Europa, Reino Unido e Japão, que são as áreas onde continuamos sobreexpostos. E, portanto, do ponto de vista da nossa exposição global, estamos a 97,5% daquilo que devíamos ter em ações, considerando aqui que 100% é neutral. Em termos de obrigações, como vos disse, praticamente nada de dívida pública, em termos de risco versus retorno, consideramos que obrigações de empresas zona euro, seja investment grade ou high yield, são hoje em dia a melhor proposta de valor. Queria deixar-vos como slide um que trazemos tipicamente para este tipo de eventos e que tem que ver com a visão sempre de médio e longo prazo que temos que ter quando investimos. Este é um gráfico que já atualizamos desde 2010 e, portanto, vamos sempre encaixando aqui eventos novos do mercado, nomeadamente aquilo que chamamos as lições de persistência, que são tipicamente períodos onde, e aqui o exemplo é ações americanas, temos períodos maus, ou se quiserem, menos simpáticos do ponto de vista de performance. E a ideia aqui é fazer-vos ver que quem se mantém investido, quem investe de forma regular, normalmente obtém, ao longo do tempo, sempre retornos positivos e ajustados ao risco que está a correr. Independentemente de períodos mais complicados, como a grande crise financeira que tivemos, ou mais recentemente, o período da Covid-19, ou a crise de dívida europeia, ou agora a invasão da Ucrânia e o super ciclo inflacionista, se eu desenhar um gráfico de 30, 40, 50 anos, o que vem sempre nos mercados é uma tendência de crescimento, que acompanha, não é segredo nenhum, aquilo que tem sido o crescimento económico das economias mundiais nos últimos 100, 200 anos, ou seja, desde que há registro histórico de mercados financeiros. E, portanto, devemos sempre interpretar estes miniciclos como correções, em que muitas vezes a emoção domina a razão, domina o racional, e isso hoje, se calhar, até é mais visível no mercado obrigacionista, mas nunca esquecendo que a longo prazo a resiliência, ou seja, quem permanece investido, quem mantém, quem reforça, e dei-vos há pouco o exemplo
de quem teve a coragem de investir em março de 2020, onde parecia que, de facto, que o mundo ia acabar, né? Portanto, aqui neste período, muito complicado. Quem tem, de facto, essa disciplina acaba sempre por, a médio e longo prazo, ganhar dinheiro, seja nos mercados acionistas, seja nos mercados obrigacionistas. Portanto, por favor, mantenham-se investidos em produtos ajustados ao vosso perfil de risco. No caso dos PPRs, como sabem, são produtos com eficiência fiscal que vos permitem mudar de perfil de risco. E nós temos, como viram há pouco, desde o perfil de risco mais arriscado, entre aspas, no MegaTT, até um perfil de risco mais conservador no rendimento. Portanto, não têm desculpa para não permanecerem investidos, mais a mais quando as perspectivas de retorno, pelo menos numa classe de ativos, que neste caso são as obrigações, são tão atrativas como hoje em dia temos nos mercados. Portanto, do meu lado é tudo. Se calhar entramos então agora num período de questões e respostas. Bom dia, José Calheiros. Temos aqui uma questão. O euro recuperou muito face ao dólar nestes últimos meses. É para continuar? Qual é o grau de exposição dos vossos fundos em US dólares? Boa pergunta. De facto, é verdade. O euro recuperou bastante, sobretudo desde setembro do ano passado. O euro tocou cerca de 0,96 face ao dólar. Está hoje em dia a 1,10, portanto quase 15 figuras em pouco mais de 6 meses. Isto tem muito a ver com os diferentes timings de política monetária. Como sabe, o Banco Central Europeu está um pouco atrasado, ou até está bastante atrasado, face à Reserva Federal, e portanto o euro recuperou muito à custa da redução do diferencial de taxas de juros que, entretanto, foi ocorrendo entre o bloco monetário dólar e o bloco monetário euro. Nós, normalmente, por questão de diversificação, temos sempre posição a dólar, mas temos-la reduzido nos últimos meses. Já estivemos bastante mais expostos, nomeadamente, por exemplo, nos perfis mais agressivos, se quiserem, nos perfis puros de ações, ou quase só de ações, tínhamos cerca de 30% e 40% de exposição a dólar. Hoje em dia temos menos de 30% e reduzimos no início do ano, reduzimos até mais recentemente quando o euro tocou, foi aos 1,05. A ideia é que o range 0,96, 1,15, 1,20 se mantenha. O dólar, para todos os efeitos, continua a ser a moeda de eleição e de reserva de valor de praticamente todo o mundo, seja desenvolvido, seja em desenvolvimento. Não obstante, agora se falar muito da criação de uma zona monetária alternativa, com o Yuan a servir de âncora a uma série de países, mas continuamos a ter grande parte, ou eu diria quase toda a totalidade das commodities, dos principais bens que são trocados em termos internacionais, denominados em dólares e pagos em dólares. E, portanto, enquanto isso não mudar, dificilmente o dólar perderá o seu estatuto de moeda de referência. Agora, é possível que, de facto, no mais curto prazo, e por isso é que reduzimos a exposição nos últimos meses, dada a perspectiva que existe de a Reserva Federal eventualmente poder subir taxas agora durante o próximo mês de maio, apenas em 25 pontos base, e ficar on hold, ficar, digamos, à espera para ver, faça um cenário em que o BCE está mais ativo, está mais acutilante, pelo menos do ponto de vista verbal, é possível que o dólar se desvalorize ainda algo mais face ao euro e, portanto, tendo em conta esse enquadramento, reduzimos nos últimos meses a exposição a dólar. Continuamos a tê-lo, nas carteiras, porque normalmente em períodos mais críticos de mercado, e março foi um bom exemplo disso, com a crise bancária, o dólar funciona como moeda de refúgio, funciona como ativo onde normalmente os investidores refugiam, e isso acaba por beneficiar as carteiras em termos de minimização da sua volatilidade. E, portanto, normalmente temos sempre exposição a dólar, ainda que hoje em dia, de facto, mais reduzida daquela que tivemos no passado. Muito obrigada. Por que investir agora em fundos de obrigações a 2, 3 ou 4 anos, em vez de aplicar em depósitos ou até mesmo em certificados de aforro? É uma excelente questão, e numa que
os clientes têm colocado muito, de facto, nos últimos 6 meses. Eu respondo da seguinte forma: os fundos de obrigações, e nós, para além, enfim, do rendimento e do obrigações, lançámos nos últimos 6 meses 2 fundos com maturidade definida, em que, na prática, conseguimos calcular uma yield implícita para a maturidade das obrigações, da carteira de obrigações que temos em cada um dos fundos, têm hoje yields que, de facto, não tinham no passado e que são superiores àquelas que se podem obter num depósito a prazo 6, 9, 10 meses. São superiores, por um lado, em termos da sua magnitude, normalmente estamos a falar de diferenciais ainda interessantes, entre os 50 e 75 pontos base ao ano, e é preciso aqui, portanto, agora a segunda parte da questão, porque não se esqueçam que um depósito a prazo normalmente não vigoram muito para lá dos 12, 18 meses. Portanto, circunscrevem, digamos, a fixação de taxa às taxas de curto prazo que estamos a observar no momento. Se daqui por 6 meses ou por daqui por 9 meses as taxas, e já viram que o mercado o que tem implícito é que as taxas comecem a cair a partir do quarto trimestre deste ano, se as taxas começarem a cair, quem contratou depósitos para renovar daqui a 9 meses vai renovar a taxas de DP mais baixas. Algo que nos fundos de obrigações, se contratarmos hoje, o que garantimos é, salvo algum evento de crédito, uma yield anualizada para a maturidade dos fundos, que normalmente costuma ser, e os nossos, por exemplo, nós temos o 2025 e temos o 2027, entre 2 a 4 anos. E, portanto, esse diferencial, essa oportunidade que existe hoje, decorrente daquilo que é a política monetária hoje do BCE, portanto, daquilo que são as taxas de juros hoje em vigor, nós conseguimos cristalizá-la e, de alguma forma, garantir, entre aspas, a rendibilidade daquela carteira de obrigações até à maturidade, que pode ser 2 anos ou 4 anos, versus um depósito a prazo, ou mesmo um certificado de aforro. Como sabem, um certificado de aforro deriva grande parte da sua realidade da evolução das Euribors. Portanto, as Euribors são taxas de curto prazo, são taxa variável, que hoje estão a um determinado nível, mas que daqui a 6, 9 meses podem estar a um nível bastante mais baixo. Portanto, algo que não se consegue fazer num DP ou mesmo num certificado de aforro, onde a taxa que se fixa normalmente não vai para lá dos 9, 10, 12 ou mesmo 18 meses. E, portanto, a ideia não é tudo ou nada, num produto ou no outro. A ideia é complementar aquilo que são, se quiserem, a aplicação de poupanças de curto prazo, até 12 meses, com outro tipo de aplicações com maturidades mais longas, nomeadamente 2, 3, 4 anos, onde as yields não só são superiores, como também são aquelas que vão vigorar para o período que se está a contratar. Portanto, neste caso, períodos mais longos do que aqueles que tipicamente encontram num depósito a prazo ou mesmo nos certificados de aforro, onde, como sabem, o reset do cupão é feito de forma trimestral em função da evolução das Euribors. Bem, e o que é que decidiram investir parte do que venderam de resto do mundo em ações americanas e não, por exemplo, na Europa? Outra boa questão, tendo em conta que, lá está, a performance recente das ações europeias, como vos disse há pouco, foi bastante mais atrativa do que as ações americanas, portanto, nos últimos 18 meses. Por duas razões. Uma, porque a componente de ações na Europa tem um bias muito value, ou seja, a composição típica dos mercados acionistas europeus é, digamos, mais associada àquilo que na gíria chamamos a velha economia. Portanto, os setores mais industriais, a banca, que, como sabem, tem atravessado um período um pouco conturbado. E, portanto, preferimos fazer realocação, portanto, dessa parte daquilo que vendemos aos setores de maior qualidade, nomeadamente no mercado norte-americano. Portanto, setores que, numa conjuntura mais complicada de mercado,
ou porque têm, de facto, uma marca muito forte, ou porque têm um nicho de mercado onde conseguem, digamos, ser senhores das suas margens, das margens que praticam, se conseguem defender melhor daquilo que antecipamos seja um crescimento cíclico mais complicado, ou a ausência dele, a partir do quarto trimestre deste ano para a frente, quer na economia norte-americana, quer na economia europeia. Portanto, em vez de realocarmos ou de colocarmos mais peso em algo que, como viram atrás, já tem peso suficiente do ponto de vista da nossa sobreponderação, nações europeias, quer na vertente mais zona euro, quer na vertente UK, decidimos realocar para ações americanas, onde, em termos de performance relativa, não só tivemos um diferencial negativo, vamos tentar comprar mais barato, mas aquilo que queremos comprar são tipicamente ações que têm menos exposição, têm menos ciclicidade, menos, se quiserem, sensibilidade à variação do ciclo. E, portanto, normalmente isso encontra-se mais, esse tipo de ações encontramos mais no mercado norte-americano do que no mercado europeu. Porque não tem o Banco Inter um fundo imobiliário ou porque não é considerado esse investimento nos fundos existentes? Boa questão. Na BKGA, nós não temos licença para gestão de fundos imobiliários, portanto, é algo que está fora, se quiserem, do nosso scope de atividades, porque consideramos que, tendo em conta aquilo que são os recursos e, digamos, o posicionamento da gestora, ou seja, não faz sentido termos essa tipologia de produtos na oferta que temos vigente para clientes. Já no que respeita ao banco, isso é algo que, obviamente, enfim, eu não estou exatamente nesse papel aqui, portanto, estou a falar pela gestora e não pelo banco. É algo que, obviamente, em função daquilo que forem as necessidades dos clientes, o banco eventualmente considerará também do ponto de vista da oferta, eventualmente não própria, mas de terceiros, se houver, de facto, procura para isso. No caso da gestora em particular, não é o nosso expertise, não é, digamos, onde temos experiência do ponto de vista das pessoas que hoje em dia estão à frente da gestão, portanto, obviamente, não nos posicionamos nesse segmento, dado que claramente não temos nada para oferecer com a qualidade que queremos para esse segmento de mercado. Mulheres, não temos mais qualquer questão, pelo que, se concordares, passaríamos ao encerramento, então. Muito bem. Pronto, eu gostava só então de agradecer mais uma vez o tempo que disponibilizaram. Espero que o webinar tenha servido o seu propósito, que foi dar-vos uma ideia de como é que os nossos fundos neste primeiro trimestre se comportaram e qual é a nossa visão, o enquadramento que perspectivamos para os mercados financeiros nos próximos meses. Espero voltar-vos a ver em breve, seja num webinar, seja em formato presencial. Até lá, bons investimentos para todos e já sabem, têm de permanecer investidos se de fato quiserem ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Muito obrigado, bom dia.